Imagine um pecado tão comum e tão aparentemente inofensivo que a maioria das pessoas nem percebe que o comete. Um pecado que muitos consideram apenas uma fraqueza humana ou algo que todos têm direito de fazer de vez em quando. Segundo Aimee Semple McPherson, esse pecado é mais perigoso do que o assassinato. Parece chocante, não é? Mas é exatamente isso que ela revelou. Esse pecado, que afasta muitas almas de Deus e os conduz ao inferno, é a murmuração. Aimee, uma mulher de fé inabalável e uma pregadora poderosa, falava com clareza sobre os erros mais sutis, mas igualmente devastadores, dentro da vida cristã. Ela não se limitava a falar sobre os grandes pecados, como roubo ou assassinato, mas também alertava sobre aqueles que pareciam menores aos olhos humanos, mas que, de acordo com as Escrituras, são igualmente mortais para a alma. A murmuração, o ato de reclamar, de se queixar, de questionar a bondade de Deus, é um desses pecados que, por ser tão comum e frequentemente inofensivo à vista, muitas vezes passa despercebido. No entanto, Aimee nos desafiava a olhar mais de perto e perceber a gravidade desse pecado. A Bíblia é clara ao apontar que muitos perderam a jornada de fé não por grandes transgressões, mas por atitudes do coração que se manifestam em palavras e pensamentos. Murmuração, que frequentemente vem disfarçada de desabafo ou opinião, tem o poder de corromper a alma de uma pessoa e, com o tempo, a distancia cada vez mais de Deus. Jesus e os profetas nos alertam de várias formas sobre as consequências desse comportamento. E Aimee Semple McPherson não só reconheceu essa realidade, como fez questão de chamar a atenção de seus seguidores para a seriedade desse pecado. Ela sabia que esse tipo de pecado, aparentemente inofensivo, era uma das causas do afastamento da presença de Deus, e que o inferno estava cheio de pessoas que se consideravam boas cristãs, mas que, no fundo, viviam murmurando contra os planos de Deus. Vamos agora nos aprofundar na declaração de Aimee Semple McPherson e explorar esse conceito mais profundamente para entender como algo tão comum pode ser tão devastador para a nossa fé. O inferno será povoado por gente que frequentava a igreja, mas vivia murmurando. Essa frase de Aimee Semple McPherson é, sem dúvida, um choque para muitos cristãos. Ela coloca em evidência uma realidade dolorosa: o fato de que muitas pessoas que frequentam a igreja, que até participam ativamente da vida cristã, podem estar mais perto do inferno do que imaginam. Por quê? Porque elas vivem murmurando, reclamando de tudo, questionando a bondade e os planos de Deus de uma maneira silenciosa, mas profundamente corrosiva para a alma. Aimee deixa claro que não é o fato de ir à igreja ou ter uma fachada de vida cristã que garante a salvação. Ela apontava para um pecado que muitas vezes é negligenciado pelas pregações modernas: o pecado de murmuração. Este é o tipo de pecado que se esconde em pensamentos e palavras não tratadas, e que muitas vezes não é identificado como um grande mal, principalmente quando comparado com pecados como homicídio ou adultério. No entanto, Aimee sabia que esse pecado, embora não visível aos olhos humanos, tem o poder de destruir a fé de uma pessoa e afastá-la de Deus, levando-a para longe da salvação. Murmurar contra a vida que Deus nos dá, reclamar das circunstâncias, duvidar do seu cuidado e planejamento, são atitudes que minam a relação com Deus e nos tornam espiritualmente frágeis. Aimee ressaltava que muitas dessas pessoas, que se acham seguras por simplesmente estarem na igreja e até por não fazerem nada de errado, acabam caindo em um engano espiritual. A única coisa que elas têm feito, sem perceber, é alimentar o veneno da murmuração, e isso, ao longo do tempo, afasta qualquer possibilidade de uma verdadeira transformação em Cristo. A frase de Aimee não é apenas uma crítica à
vida religiosa superficial, mas um alerta profundo sobre a falta de gratidão e obediência real ao Senhor. Se você está na igreja, mas vive reclamando e murmurando contra as situações da vida, contra as pessoas ou até contra Deus, então você está se afastando da verdadeira fé. Esse é o alerta de Ai-mi. O inferno não será apenas povoado por aqueles que cometeram os pecados visíveis, mas também por aqueles que, apesar de estarem fisicamente presentes, nunca permitiram que o coração se transformasse completamente, porque estavam constantemente murmurando e questionando a bondade de Deus. Ai-mi desafia todos nós a refletirmos sobre isso. Não basta estar na igreja ou agir como cristão. A verdadeira prova da nossa fé está nas atitudes do coração, nos momentos de dificuldade e principalmente em como reagimos às adversidades que a vida nos impõe. 3. A falsa segurança dos bons cristãos. Eu não roubo, não mato, não adultero. Então, estou salvo, certo? Este é um pensamento comum em muitas igrejas. A ideia de que ser um bom cristão é apenas não cometer os pecados mais visíveis. Quantas vezes ouvimos as pessoas justificarem sua salvação com frases como: eu não roubo, não mato, não adultero, então estou salvo, certo? A ideia de que por não cometer esses pecados maiores, estamos automaticamente em conformidade com Deus é um engano sutil, mas profundo. Aimee Semple McPherson desafiava essa mentalidade superficial, pois sabia que a verdadeira santidade vai além da aparência externa de uma vida sem grandes transgressões. Ela sabia que os cristãos podem ser religiosos e estar em todas as atividades da igreja, mas, se não tiverem um coração transformado e genuíno, estão tão distantes de Deus quanto qualquer outro pecador declarado. O pecado da murmuração, por exemplo, não é visível como o roubo ou o homicídio, mas é igualmente grave aos olhos de Deus. Muitas vezes, as pessoas acreditam que, enquanto não cometerem atos extremos, podem continuar vivendo em desobediência nas pequenas coisas, nas palavras que falam, nas atitudes que têm, nas críticas silenciosas. A falsa segurança dos bons cristãos está exatamente aí, no engano de que a vida cristã é apenas uma questão de evitar os grandes erros, quando, na verdade, ela é feita de uma série de pequenas escolhas diárias. E uma dessas escolhas é a forma como reagimos às circunstâncias da vida. Aimee, ao falar sobre esse tipo de segurança falsa, nos lembra que Deus não olha para o comportamento externo de maneira isolada. Ele está interessado na condição do coração, no espírito de gratidão e na obediência radical a Ele, não apenas na aparência de boas ações. Muitos cristãos que se acham seguros por não cometerem pecados visíveis podem estar negligenciando a raiz do problema: a murmuração, o descontentamento com a vontade de Deus, o questionamento constante de sua bondade. E isso, com o tempo, pode afastá-los de uma verdadeira fé em Cristo, mesmo que suas ações externas pareçam corretas. Esse é um alerta de Aimee para aqueles que acreditam estar seguros por simplesmente cumprir com os padrões externos. A segurança em Cristo não vem do que não fazemos, mas do que fazemos com nosso coração, nossa obediência e nossa rendição diária a Ele. Mesmo sem cometer grandes pecados, a murmuração e a falta de gratidão podem ser sinais de uma fé rasa e de um coração ainda não transformado por Cristo. 4. O pecado invisível. Reclamar, murmurar, duvidar da bondade de Deus em voz baixa. O pecado de murmuração é, sem dúvida, um dos mais insidiosos e invisíveis. Ele não é facilmente detectado.
porque frequentemente se disfarça de pequenas queixas ou insatisfações cotidianas. Mas, de acordo com Aimee Semple McPherson, essas pequenas palavras, essas murmurações, têm um peso espiritual imenso e são muito mais graves do que parecem. Reclamar, murmurar, duvidar da bondade de Deus. Muitas vezes, essas atitudes são tratadas como algo normal, ou até mesmo inofensivo. Quem nunca teve um desabafo ou uma reclamação legítima? No entanto, Aimee nos ensina que essa forma de pensar está profundamente errada e que essa pequena falha é uma abertura para um afastamento gradual de Deus. A murmuração começa, muitas vezes, em algo bem pequeno e silencioso. É aquele pensamento de insatisfação que surge diante de uma dificuldade ou quando as coisas não saem como gostaríamos. É aquele "não é justo" ou "Deus poderia ter feito isso de outra maneira". E na maioria das vezes, isso é internalizado e não expresso de maneira evidente. A murmuração começa na mente e no coração, sendo cultivada no silêncio, até que, eventualmente, se reflete em palavras e atitudes que afastam a pessoa de Deus. Aimee reconhecia que esse pecado não é como os outros, visíveis e mais fáceis de condenar. O murmúrio é sutil e, muitas vezes, as pessoas não percebem a gravidade dele, até que as consequências se tornem evidentes. Quando murmura, você está dizendo que Deus falhou de alguma forma. Assim como o povo de Israel foi impedido de entrar na terra prometida devido à murmuração, nós também podemos ser impedidos de viver a vida abundante que Cristo nos oferece se continuarmos a questionar seus planos e a reclamar das dificuldades que Ele permite em nossas vidas. Aimee nos ensinava que a murmuração é um pecado que não apenas afasta as bênçãos de Deus, mas também impede o crescimento espiritual. Deus deseja nos levar à plenitude de suas promessas, mas para isso, precisamos parar de murmurar e aprender a confiar nele em todas as situações, sabendo que Ele é bom e sua vontade é sempre o melhor para nós, e nos afasta do seu propósito para a nossa vida. Ao invés de buscar consolo em Deus, acabamos nos afundando cada vez mais nas queixas, até perdermos a visão do que realmente importa: a confiança e a gratidão pela soberania de Deus, mesmo nas dificuldades. Aimee Semple McPherson, ao nos alertar sobre esse veneno doce, nos desafiava a refletir sobre como tratamos as circunstâncias da vida. Ela nos convidava a parar de saborear a murmuração e, em vez disso, a escolher a obediência, a gratidão e a confiança. Pois, embora a murmuração seja doce por um momento, a recompensa que vem com ela é amarga e destrutiva. 9. O silêncio de muitos púlpitos. Por que a igreja moderna não fala mais sobre esse pecado? Também fazia uma crítica contundente à maneira como muitos púlpitos e pregadores da igreja moderna ignoram ou evitam falar sobre o pecado da murmuração. Em sua época, ela estava ciente de que, embora esse pecado fosse muitas vezes tratado como algo menor, ele estava, na verdade, corroendo a fé de muitos cristãos. Muitas igrejas não o abordavam diretamente em suas pregações. Na visão de Aimee, o pecado de murmuração era perigoso porque ele não era tão óbvio quanto outros pecados, como o adultério ou o roubo. A murmuração não envolve grandes escândalos ou eventos públicos, mas afeta profundamente a vida espiritual de quem a pratica. Quando se trata de algo tão invisível como a atitude de descontentamento interior, muitos pregadores, talvez em sua tentativa de ser mais acessíveis ou agradáveis, preferem não tocar nesse assunto. Isso cria uma geração de cristãos que acham que, enquanto não cometerem pecados graves, estão vivendo de forma aceitável diante de Deus.
A murmuração, contudo, é um mal profundo e silencioso que pode destruir a comunhão com Deus e paralisar o crescimento espiritual. O problema, como Amy apontava, é que muitos pastores e líderes de igrejas modernas estão mais focados em agradar as orelhas dos ouvintes do que em proclamar toda a verdade, inclusive os aspectos difíceis da vida cristã. A Bíblia é clara: um coração murmurador é um coração afastado de Deus. E, ao ignorar ou suavizar esse pecado, a igreja moderna corre o risco de permitir que uma geração inteira de cristãos se perca em desobediência silenciosa, sem nunca reconhecer a gravidade de suas palavras e atitudes. Aimee Semple McPherson insistia que a igreja precisa voltar a pregar a verdade completa, mesmo que ela seja desconfortável. Os líderes cristãos devem ter coragem de confrontar esse pecado invisível, assim como fazem com os pecados mais visíveis. Porque, ao não falar sobre a murmuração, a igreja está permitindo que ela se infiltre nas vidas dos cristãos, enfraquecendo sua fé e confiança em Deus. A verdadeira pregação do Evangelho inclui a exposição dos pecados que podem parecer inofensivos à primeira vista, mas que têm o poder de afastar a alma da plenitude de Deus. Quando a igreja ignora a murmuração, ela falha em alertar seus membros sobre um dos maiores inimigos espirituais que temos: o descontentamento que questiona a bondade de Deus. Aimee nos desafia a ser uma igreja que não apenas acolhe as boas notícias do Evangelho, mas também ensina e exorta seus membros a lidar com as realidades mais difíceis e invisíveis da vida cristã, como o pecado da murmuração. Ao fazer isso, podemos ajudar as pessoas a viverem mais plenamente em Cristo, com gratidão, fé e confiança em sua soberania. 10. Conexão com a atualidade. Redes sociais, queixas constantes, comparações, tudo alimentando a murmuração. Hoje, vivemos em uma era de constante comparação e queixas, especialmente alimentadas pelas redes sociais. A sociedade digital, onde todo mundo tem uma voz pública e onde a vida perfeita é constantemente exibida, contribui enormemente para a murmuração e a insatisfação. Aimee Semple McPherson viveu em uma época bem diferente, mas ela sabia que, independentemente do tempo ou contexto, a natureza humana tende a se revoltar contra aquilo que não compreende ou contra aquilo que não recebe conforme espera. Ela não poderia ter previsto o impacto das redes sociais, mas certamente entenderia a maneira como essas plataformas amplificam o pecado da murmuração. Hoje, o que vemos nas redes sociais é um constante fluxo de comparações. Eu gostaria de ter a vida que essa pessoa tem. Por que não estou vivendo essa experiência? Ou, por que minha vida não é tão boa quanto a dos outros? O consumo constante de imagens idealizadas e relatos sobre vidas perfeitas só serve para alimentar o descontentamento. Ao invés de reconhecer as bênçãos que Deus já nos deu, muitos se veem consumidos pela inveja e pelo desejo de algo que não têm, o que, no fundo, é um reflexo da murmuração. A murmuração se alimenta dessas comparações. Cada post que vemos nas redes sociais, onde alguém parece estar vivendo a vida dos sonhos, nos faz questionar a bondade de Deus em nossas próprias vidas. Por que Ele nos deu o que temos, se outros parecem ter mais ou viver melhor? Essa mentalidade de descontentamento, de insatisfação com o que Deus nos dá, é exatamente o tipo de murmuração que Aimee Semple McPherson exortava a combater. Nosso tempo nas redes sociais é frequentemente um campo fértil para cultivar o pecado da murmuração.
as postagens que nos fazem duvidar de nossa própria situação, as comparações constantes e a pressão para ter o que todos os outros têm enfraquecem nossa capacidade de ser gratos por tudo o que já recebemos de Deus. Amy chamaria nossa atenção para essa verdade dolorosa. A sociedade digital, longe de ser uma mera plataforma de comunicação, tem se tornado um dos maiores motores do descontentamento e, portanto, da murmuração. A solução: voltar à essência da fé cristã, agradecer a Deus, confiar no seu plano e não permitir que as comparações ou o desejo insaciável demais nos levem a questionar a bondade dele. Precisamos aprender a nos desconectar dessa constante busca por validação externa e focar na autenticidade da nossa caminhada com Deus. Amy diria que é hora de substituirmos as queixas pelas bênçãos, as comparações pela gratidão e o que parece ser a vida ideal nas redes sociais pela verdadeira paz de confiar plenamente na soberania de Deus. A sociedade de hoje, mais do que nunca, precisa dessa mensagem. A murmuração não tem lugar em uma vida transformada em Cristo, e devemos estar atentos aos meios de comunicação que podem fortalecer esse pecado sutil, mas poderoso. As redes sociais, que muitas vezes nos distraem, devem ser usadas para exaltar a Deus e não para alimentar a insatisfação que o mundo nos oferece. 11. A falsa espiritualidade da reclamação. Como alguns disfarçam murmuração de desabafo espiritual. Em muitos círculos cristãos, especialmente nos tempos modernos, a murmuração é disfarçada de desabafo espiritual ou expressão honesta de sentimentos. Aimee Semple McPherson estava bem ciente dessa prática e a alertava contra ela. Muitas vezes, os cristãos têm a tendência de justificar suas reclamações com palavras como "eu só preciso compartilhar o que estou sentindo" ou "eu estou apenas sendo honesto com Deus", como se isso fosse uma maneira aceitável de lidar com a frustração. No entanto, Aimee apontava que muitas vezes esses desabafos disfarçam o pecado de murmuração. Reclamar ou murmurar não é simplesmente expressar nossas dificuldades de forma saudável, mas é questionar as decisões de Deus, muitas vezes de uma forma que não honra sua soberania e perfeição.